Hoje nós vamos tratar da fase externa da licitação e do prazo para divulgação e a divulgação em si do instrumento convocatório. Este assunto ele está disciplinado na Lei 14.133 a partir do artigo 54. Na realidade é a partir do artigo 53, mas o artigo 53 ele é estranho, vamos dizer assim, a essa seção relativa à divulgação do instrumento convocatório e não será assunto nosso aqui hoje. Então vamos começar lá a partir do artigo 54 da Lei 14.133, vamos começar com a questão do procedimento externo da licitação. O que significa esse procedimento externo ou essa fase externa? A fase externa ela começa com a publicação do instrumento convocatório. E isso não é novidade, obviamente, na Lei 14.133, até porque sempre existiu a necessidade de publicação do instrumento convocatório, porque é com esta publicação ou com a divulgação que as empresas tomarão conhecimento das regras relativas à licitação. É aí que elas verificarão, né, com conhecimento do conteúdo dos editais e seus anexos, elas verificarão a possibilidade de participação ou não, preenchendo os requisitos de habilitação e aí tendo elementos para organizar, para elaborar a proposta. Então nós vamos aqui explicar para vocês que contexto é esse da fase externa da licitação e prazo para divulgação do edital. No artigo 54, diz que a publicidade do edital será realizada mediante a divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Vejam, diferentemente da Lei 8666, em que publica-se o extrato apenas do edital, né? O extrato, a notícia de que aquela licitação transcorrerá, na Lei 14.133, como o procedimento ele é eletrônico, aí é possível sim que o edital completo e seus anexos sejam lá inseridos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Entre a aula que foi disponibilizada desse nosso curso, que a professora Alessandra deu sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas e este momento, nós temos que dizer para vocês que as coisas evoluíram. Ou seja, havia uma certa incerteza em relação à necessidade de utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, por parte dos estados e municípios. Esse assunto já está ultrapassado, né? Então já há aí uma aceitação de que estados e municípios deverão inserir as suas licitações dentro de um sistema eletrônico, vamos dizer assim. Eles têm que ter uma plataforma e aí eles vão ter que escolher que plataforma é essa e que essa plataforma vai conversar com a plataforma do Portal Nacional de Contratações Públicas. O servidor do município e do estado, ele não vai sentar na frente do computador e vai inserir os dados direto no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso não é possível. Ele terá que fazer isso, ele terá que utilizar o próprio sistema, se é que já não tem esse sistema, vai ter que aderir a um sistema como a BEC, a Bolsa Eletrônica de Compras, por exemplo, do estado de São Paulo, vai ter que aderir e este sistema, vamos dizer assim, essa plataforma, ela sim vai ser integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Aliás, a BEC, e eu convido também vocês a olharem a legislação da BEC, a conhecerem a cara da BEC, porque é uma plataforma bastante utilizada e de muito sucesso para nós aqui, os paulistas, e que já foi replicada para outros estados. Muito bem, sendo assim, retomando aqui o artigo 54, no seu
parágrafo 2º, a faculdade da divulgação adicional. Vejam só a que ponto chegou o legislador federal, né? Ele disse, olha, é facultado aos entes federados, aos entes públicos de outras esferas, aos órgãos, é facultado que tenham aí o seu sítio eletrônico. E a manutenção desses dados que são divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas dentro do próprio sítio eletrônico. A lógica para nós aqui, que estamos fora do eixo federal, né, que estamos dentro dos estados e municípios, a lógica é que sempre teríamos que ter esse sítio eletrônico a partir do momento em que surgiu o pregão. O pregão eletrônico, ele trouxe essa lógica de que a gente precisaria contar com esses instrumentos digitais. Apesar de que eu sei, e muitos também sabem, já que esse curso alcançou com sucesso praticamente os estados, todos os estados, né? Praticamente não, alcançou todos os estados do Brasil. Então a gente tem gente de município nos ouvindo aí que talvez não tenham feito ainda uma licitação eletrônica. Então a questão é mais embaixo, como se diz, a questão é mais difícil. Se há municípios que não fizeram ainda a sua licitação eletrônica, não fizeram nenhum pregão eletrônico, eles agora vão ter que trabalhar com a licitação eletrônica, que será a regra dentro da Lei 14.133. E assim, se a licitação eletrônica é a regra, obviamente que o sítio eletrônico, ele é a expressão, ou é o local, né, onde as informações constarão. Então, quem também não tem o seu sítio eletrônico com os dados relativos às suas licitações, principalmente aqueles que fazem licitações presenciais ainda, os pregões presenciais, eu sei porque eu dou aula para vários municípios em vários lugares, eu verifico isso, que tem muitos municípios, câmaras municipais ou o próprio executivo, que nem fazem ainda o seu pregão eletrônico. Então, esta é uma novidade, eu diria assim, da legislação federal. Olha, é obrigatório aderir ao Portal Nacional de Contratações Públicas, não há dúvida em relação a isso. E vocês podem, não é? E vocês podem ter o seu sítio eletrônico e nele divulgar as suas licitações. Bom, voltando um pouquinho, quer dizer, antes de chegar lá no artigo 54, nós temos aí o artigo 17. O artigo 17, que cuida das fases da licitação, é um artigo importantíssimo na nova lei. Ele diz o seguinte, lá, quais são as fases da licitação? Estão no artigo 17. O inciso 2º, ele se refere à divulgação do edital de licitação. Ou seja, tem que documentar o processo com os comprovantes, né, demonstrando quais são os atos da divulgação do edital de licitação. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver onde são os locais. Que locais são esses? Em que é só no sítio eletrônico, tem que divulgar no Diário Oficial do Estado, da União, do município, se tiver Diário Oficial do município. Interessante que a Lei 8666, no artigo 6º, que ela traz lá todos os conceitos, e também, por coincidência, talvez nem tanta coincidência assim, o artigo 6º também da nova lei, ele tem vários conceitos, se não me falha a memória, são 60 conceitos aí na nova lei de licitações. Pois bem, na Lei 8666, o artigo 6º, ele conceitua imprensa oficial. Porque em 1993, era importante, data da Lei 866, era importante saber o que seria uma imprensa oficial, né? Nós ficamos lá estudando, quando nasceu, eu já trabalhava com licitação nessa época, né? Eu já tinha experiência ali com licitação e nós ficamos discutindo, debatendo. Afinal, o que é a imprensa oficial? Será que é só o Diário Oficial? Bom, se fosse só o Diário Oficial, a própria Lei 8666 teria dito isso, mas não. Imprensa oficial, doutrina, jurisprudência, definiu essa questão, que a imprensa oficial é aquela
que o ente federado, aquela entidade, aquele órgão, definiu como sua imprensa oficial. Os municípios não precisam ainda, porque a Lei 8.666 não deixou de vigorar. O município precisa publicar no Diário Oficial do Município, se tiver o Diário Oficial do Município. Não existindo, eles podem ter a sua imprensa oficial, pode licitar um jornal, né? Pode licitar um jornal, e esse jornal será considerado o jornal das publicações oficiais. Pois bem, o artigo 17, portanto, no inciso 2º, ele estabelece como uma fase da licitação a da divulgação do edital de licitação. E aqui está mais do que explicado, eu espero que vocês tenham entendido qual a razão de se ter um procedimento formal de publicidade. Por que um procedimento formal de publicidade? Porque é ela que garante que o alcance da licitação seja o maior possível. Então imaginem, lá em 1993 não tinha internet ainda, como nós temos hoje, não se falava em sítio eletrônico, esta não era a nossa realidade. Então o papel, a burocracia do papel era fundamental. Então todos os comprovantes, né, de publicidade em diário oficial, em jornal de grande circulação. Então, toda essa publicidade, a cópia daquele ato ia para dentro do processo físico. Só em 2002, aqui, com a Lei 10.520, é que se veio mencionar a questão da internet no pregão, né? E depois com o pregão eletrônico, a princípio foi o pregão presencial, depois o pregão eletrônico. Enfim. Muito bem, então é facultado, diz o parágrafo 2º do artigo 54, é facultado, porque a União diz assim, olha, vocês publiquem aí no Portal Nacional, mas se quiserem, divulguem o seu edital e anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo ou da entidade responsável pela licitação, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, no caso do consórcio, o público, o oficial, né, na verdade o sítio eletrônico oficial do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Um pouco da lógica da tomada de preços, que permite, aliás, que exige a divulgação entre os licitantes cadastrados, e até do convite, que no convite nós temos a necessária divulgação para também quem está cadastrado naquela especialidade. Nós não temos a tomada de preços e o convite na nova lei de licitações, mas aqui é importante mencionar que nesse parágrafo 2º do artigo 54 se estende a divulgação para os cadastrados. Faz sentido porque a administração ainda tem o cadastro, o certificado de registro cadastral, ela ainda dispõe desse certificado de registro cadastral, ainda tem o setor, a comissão, né? Não estou dizendo que todos tenham, mas quem investiu nesses cadastros vai continuar usando ali o cadastro para divulgação das suas licitações. Eu falei a respeito do parágrafo 2º, mas eu preciso retornar um pouco ao parágrafo 1º. Este parágrafo 1º do artigo 54, ele tinha sido vetado pelo presidente da República e o veto foi derrubado por uma comissão conjunta de senadores e deputados federais. Foi derrubado o veto no esquema de constitucional de derrubar veto de presidente da República e retornou o parágrafo 1º com a seguinte redação. Eu vou ler aqui com a minha colinha do lado. Sem prejuízo do disposto no caput, que cuida da divulgação no PNCP, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal de grande
circulação. Então, o parágrafo 1º cuida da obrigação da publicação e o parágrafo 2º da faculdade de divulgação no sítio eletrônico. Bom, no meu ponto de vista, obrigar a publicar em jornal de grande circulação é um retrocesso em épocas de internet, né? Então, a internet se torna uma grande divulgadora de qualquer tipo de informação. Basta ver aí as nossas redes sociais, né? É a tal da informação paralela, mas, no caso, ela acaba sendo até oficial para nós em termos de licitação, porque a lei já possibilita, mas para quem está em estados e municípios é como se fosse uma obrigatoriedade de divulgação em sítio eletrônico oficial. Então, esta questão de publicar em jornal de grande circulação já está dando pano para manga, já tem aí uma grande discussão, né, em relação a esse assunto. O que é um jornal de grande circulação? Tem que ser de grande circulação no estado? Tem que ser de grande circulação no município, na União? O que isso significa? E também não é só essa questão. A questão é o custo de uma divulgação em jornal de grande circulação, que também não se tem hoje em dia, com o fato de que a própria assinatura desses jornais, ela está perdendo espaço. Os jornais físicos ou mesmo eletrônicos, eles perdem espaço, a gente sabe disso, praticamente não faliram ainda, a grande maioria, até por conta do fato deles estarem interagindo aí com as mídias, enfim. Mas há um retrocesso em relação a isso, não havia necessidade do meu ponto de vista. Bom, e aí a gente fica também com uma outra questão na cabeça, que é, será que estados e municípios, ou o próprio Distrito Federal, podem regulamentar este dispositivo? Eu entendo que sim. Eu entendo que isso não é norma geral para estados e municípios. Eles podem regulamentar dispensando a publicação no jornal de grande circulação. O que não dá para dizer sem a regulamentação, dizer não, eu não vou publicar em jornal de grande circulação. Aliás, esta minha posição, ela encontra eco em outros autores que já escreveram sobre o assunto, entre eles o conhecidíssimo Marçal Justem Filho. Ele tem essa posição. Ou seja, seria obrigatório se Estado e município, para Estado e município que ainda não regulamentou essa questão. Então, eu entendo que estados e municípios que regulamentam, eles podem dispensar a publicidade em jornal de grande circulação. Seguindo